Ana Jacinto, secretária-geral da Arespa, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares, é nossa convidada neste jornal. Ana Jacinto, boa tarde. O Primeiro-Ministro admitia um impacto duríssimo. Já tem ideia da dimensão desse impacto? Quantos restaurantes vão perder? Quantos restaurantes vão ficar fechados a partir destes 2 fins de semana? Tem ideia desse impacto? Muito boa tarde e obrigada pela oportunidade. Nós não temos ideia do impacto, sabemos que vai ser um impacto grande, até o Sr. Primeiro-Ministro assim o referiu. O que nós sabemos é que mesmo antes destas medidas terem impacto, o setor já estava aqui com dados muito preocupantes. Nós vimos a monitorizar este setor desde a primeira hora que conhecemos esta pandemia e o último inquérito que realizámos reportou ao mês de outubro e, portanto, fechámos o inquérito no início deste mês e os dados relativamente a essas questões que me está a colocar já eram muito preocupantes, isto é, cerca de 41% das empresas de restauração e bebidas já nos relatou que não tinham condições para continuar a funcionar e, portanto, muito provavelmente iriam abrir processos de insolvência, cerca de 43% das empresas tiveram quebras homólogas superiores a 60%, comparativamente com o mês de outubro do ano passado, e 47% das empresas já fez despedimentos. Portanto, este era o cenário sem mesmo antes destas medidas que agora vão ter, obviamente, mais impacto ainda negativo, como todos reconhecem. Agora, também é bom dizer-se, e eu gostava que se me desse essa oportunidade de o referir, que nós compreendemos estas medidas restritivas porque sabemos que não são tomadas de ânimo leve. Nenhum governo toma medidas desta natureza, tão complicadas e tão limitativas, com um impacto tão grande nestes setores de atividade que são dos mais importantes para a nossa economia, como sabemos, não são tomadas de ânimo leve. Agora, o que nós dizemos é que é preciso equilibrar estas medidas com medidas compensatórias e é este equilíbrio que percebo que seja difícil de fazer entre saúde pública e economia que não está a ser bem feito, isto é, as medidas que têm vindo a ser implementadas são curtas e insuficientes para fazer face a este grande impacto que estes setores estão a ter. Porque quais seriam essas medidas impactantes? Nós tínhamos aqui uma reportagem sobre os apoios, por exemplo, em Lisboa. Noutras zonas do país, as câmaras municipais vão também apoiar os negócios que estão em risco ou os que estão em dificuldades, pelo menos. Está a falar de impostos, basicamente. Por exemplo, não só, a Arespa fez e preparou um programa de emergência, mesmo antes destas medidas serem anunciadas e implementadas, já foi a semana passada, até na sequência do nosso inquérito, que percebemos que estávamos de facto numa situação cada vez mais complicada, e essas medidas que nós propusemos, são cerca de 10, mas obviamente que percebemos que as 10 sejam difíceis de implementar, mas o que nós queremos é discutir com o Governo a possibilidade de concretizarmos algumas delas, e elas passam, como já disse, por isenções e moratórias, ou melhor, nem são moratórias, o que falamos mesmo são de isenções ao nível das rendas, porque, como sabe, os nossos estabelecimentos estão a funcionar com muitas limitações, designadamente capacidade de 50%, limitações horárias, e, portanto, é razoável que as rendas também tenham aqui uma redução equiparada. Bem sabemos que os senhorios também não têm responsabilidade nenhuma, mas devem de ser apoiados para que haja aqui equilíbrio nesta relação. As moratórias dos impostos, como falava, quer no que diz respeito a moratórias fiscais, quer no que diz respeito a moratórias contributivas. A questão do apoio ao fundo perdido, é verdade que já foi anunciado pelo Governo que iríamos usufruir de algumas medidas com o princípio do apoio ao fundo perdido, mas a dotação dessas medidas parece-nos curtas face à dimensão do impacto que estes setores estão a ter. Portanto, é preciso reforçar essas medidas. A questão do IVA, que também vi que alguém falava na peça apresentada antes, é absolutamente crucial, como fizeram outros países europeus, descer o IVA nos serviços de alimentação e bebidas à taxa reduzida de forma temporária, que permite que as empresas tenham alguma tesouraria adicional e também possam manter os seus postos de trabalho. A questão da extensão do layoff simplificado, que nós solicitamos que ele seja estendido durante o próximo ano todo, 2021, com a inclusão dos sócios gerentes, com a isenção da TSU. Portanto, estas são algumas das medidas que nós consideramos de facto robustas e que podem permitir às empresas sobreviverem. Não se esqueça que temos empresas completamente encerradas há mais de 8 meses.
Estas medidas anunciadas pela Câmara de Lisboa, pelo Sr. Presidente, obviamente que são bem-vindas e que reforçam aqui a necessidade de nós sermos apoiados e, portanto, obviamente que são bem-vindas. Mas precisamos que estes setores sejam olhados de forma diferenciada, porque também o impacto está a ser muito diferenciado. A economia não está a sofrer de igual forma. Nós temos setores de atividade menos impactados com esta crise, mas todos sabemos que a restauração e o alojamento turístico são, de facto, aqueles que estão a ter um impacto maior e, portanto, são estes que devem ser mais apoiados do nosso ponto de vista. E para lhe dizer, de novo, que compreendemos as restrições, mas precisamos de equilibrar essas restrições com medidas compensatórias, senão assistimos a isso que a peça passou e, portanto, os empresários muito desnorteados, muito revoltados e muito angustiados sem saberem o que fazer à vida deles, não é? Desses inquéritos e desse acompanhamento que tem feito ao longo destes últimos meses, após o confinamento inicial e alguma recuperação e algum regresso ao trabalho, considera que a maior parte ou a grande maioria das pessoas que estão a atravessar este momento difícil vai conseguir pôr a máquina a funcionar outra vez ou nem sequer isso? Não, de acordo, nós só falamos daquilo que sabemos e dos factos que temos e à data de hoje, como lhe digo, reportando ao mês de outubro, que tememos que cada vez vai sendo pior, reportando ao mês de outubro, temos muitos empresários a dizer que não conseguem voltar a pôr a máquina a trabalhar, a não ser que, de facto, se consigam apoiar estas empresas de forma robusta, que é aquilo que nós temos dito e isso não tem acontecido. Percebemos que há, de facto, aqui preocupação, percebemos que haja, de facto, interesse por estes setores, não dizemos o contrário, mas ainda não foi encontrada a fórmula certa para, de facto, equilibrar estes impactos todos negativos com a segurança de termos empresas que possam voltar a abrir e manter os seus postos de trabalho. Isso ainda não foi encontrado até à data e por isso é que nós estamos totalmente disponíveis para negociar estas propostas que temos em cima da mesa ou outras que venham a ser de facto robustas e que entrem nas empresas, efetivamente, porque falando por exemplo da retoma progressiva que veio substituir o layoff, é evidente que a medida é positiva. Agora, é de tal modo complexa para estas microempresas e para este tecido empresarial que tem muitas dificuldades que acaba por não surtir o efeito que nós desejaríamos que surtisse. Portanto, é preciso medidas ágeis, rápidas e simples para que estas empresas possam efetivamente ser apoiadas. Deixe-me só questioná-la sobre o recolher obrigatório. Nós estamos com 2 fins de semana de recolher obrigatório a partir da 13h. Já falámos do impacto fortíssimo, principalmente na restauração. Como é que será se for preciso aplicar outra vez mais recolheres obrigatórios nos próximos tempos? É como lhe digo, vai ser dramático, não é? Todas estas medidas estão a ter um efeito muito preocupante nestas empresas, mas volto a repetir, ninguém toma estas medidas, nenhum governo toma estas medidas se de facto elas não forem absolutamente cruciais e fundamentais para nós tentarmos travar esta pandemia e todos nós queremos que ela desapareça o mais depressa possível e que se possa voltar à normalidade. Agora, tem impactos, sabemos, e estes impactos têm que ser suportados pelo Governo, pelo Estado, porque nós estamos a falar de setores de atividade, quer a restauração, quer o alojamento turístico, representam e dão emprego a 400 mil postos de trabalho diretos. E, portanto, estamos a falar de um setor muito importante para a nossa economia. E estas pessoas acabam por ir para o desemprego. Como eu lhe referi logo no início, cerca de 47% das empresas de restauração já despediram pessoas. E estas pessoas vão ter que ter apoios ao nível dos subsídios de desemprego respectivos. Portanto, nós não pagamos antes, vamos ter que pagar depois. E é isso que nós não queremos, destruindo toda a nossa economia e toda esta capacidade instalada. Ana Jacinta, obrigada pela sua participação neste jornal.